Daqui a pouco realmente vai acabar os pais levando seus filhos aos estádios, a família em estádio. Né? Daqui a pouco só vai os caras que vão brigar. É isso que vai acontecer no futebol. A gente ficou um período, né? Agora eu não vou conseguir recordar o ano, mas nós ficamos aí um período onde muitas mulheres deixavam de ir pro estádio, crianças, né? Se continuar desse jeito, vai afastar essas pessoas que voltarem a ir aos estádios, né, cara? Só que, de novo, qual é a ação que está sendo tomada? Alguém está sabendo de alguma movimentação para tentar inibir essas coisas? Porque tá em jogadores, a torcida sempre teve isso daí, sempre teve esse quebra-pau após os jogos, o time ganhando ou perdendo, esses caras sempre aprontam. Cara, exatamente. Cara, sabe, eu sei que é um pouco difícil tal, o policiamento versus o tamanho das torcidas, né, cara? Já começa por aí. Mas, cara, tem que inibir. Isso aí já aconteceu agora com o Santos, que não tem torcida, Vasco não tem torcida, e eu acredito que o Palmeiras vai ser punido. Alguma coisa vai acontecer. Cara, não dá. Não dá pra admitir isso em 2023, cara, acontecer essas palhaçadas no futebol aí. O que você acha aí, Pita? Tá, tô vendo esse do semblante, tá muito pensativo, cara. Que tá, compartilha com nós os seus pensamentos, vai lá. Não, foi fora do estádio, né? Foi. Esses caras da briga nem entram, né? Entra, né? Entra. Que entra, hein? Com certeza entra. Tá. Lá no Parque Antártico é assim, Allianz Parque, né? Eles tem uma turma do Palmeiras que fica lá fora, eles não entram no jogo. Assim. A galera que fica assim em volta do estádio do Palmeiras. Cara, mas isso aí não acontece também em outros estádios? Eu acho que tem torcida que não entra e fica lá de fora, lá, né? Porque tem as torcidas organizadas, as sedes ali, né? Da Mancha Verde, da Fora, tem no estádio do Palmeiras. Mas é difícil, né, cara? Porque, e assim, a torcida do Palmeiras não é de hoje que vem aprontando, né? Veio em Curitiba, aprontou lá no Couto Pereira. Quiseram invadir o Couto. Depois, agora, se não estiver enganado, contra o Atlético Paranaense também aprontaram na rua. Não sabemos se são paulistas ou são, né, paranaenses, enfim. Mas são da torcida do Palmeiras. E agora, infelizmente, essa tragédia aí entre Palmeiras e Flamengo. Todos os canais de televisão eles falam sobre isso, né? Vai ter que esperar morrer mais gente para começar a tomar atitude, né? Infelizmente. Mas não. Isso também não é de hoje, né? A torcida, principalmente a torcida organizada, elas sempre demonstram que. Por exemplo, a gente teve agora eu não sei se o Petralha aqui, o Atlético Paranaense, liberou a entrada organizada, mas até alguns anos atrás o Petralha não deixou entrar, né, cara? Sim. Eu não acho que é uma ação que vai coibir ou de repente causar algum tipo de impacto positivo, mas eu entendo que funciona também como uma punição a esses torcedores, cara. O torcedor ele tem que entender, né? Aquilo que você falou no início, né? Direitos e deveres, né? Mas a grande verdade é que isso não acontece, né? Em alguns pontos aí, isso não acontece. Eu acho que dentro desse assunto é importante a gente frisar que a torcida ela tem um papel importantíssimo dentro do futebol. Mas até que ponto ela deve, de que forma ela deve se comportar é um ponto-chave, né? Torcedor que briga fora do estádio, que aí fere alguém, que daí de repente causa a morte de alguém, torcedor que invade para agredir jogador, para hostilizar o jogador, esse é um ponto crítico do nosso futebol. Isso aí não deveria acontecer, mas acontece. E aí entra a questão de quem deveria punir e o que deveria ser punido nessas situações, né? Eu entendo, no meu ponto de vista, que a torcida organizada, ela causa mais prejuízo, muitas vezes, aos times, do que, literalmente, cumprir a função dela, que seria de apoiar o time, né? Criticar o time na hora que precisa, mas aí quando você extrapola esse meio, aí com essas atitudes, aí deveria ter uma punição, né? E aí
entra esse fato de que isso já acontece há muito tempo e aqui no Brasil parece que ninguém faz nada, né? Não, exatamente, já pegando o gancho, né? A gente pega agora a própria agressão ao Luan. Cara, o cara foi pego dentro do motel com 7 torcedores, pelas informações são da Gaviões. Cara, o cara tava armado, ameaçou o cara, falou que ia matar o cara. O cara deu porrada, chamou o cara de safado, vagabundo. Engraçado que o cara não tá nem treinando, então manda o cara, dispensa o cara, porra, entra num comum acordo. Cara, isso aí... E o pior de tudo, né, cara, você vê como foi tão grande a ameaça que a gente não sabe o que aconteceu, que o Luan, quem denunciou foi os amigos dele, cara. Ele não denunciou. Mas eu acho que daí nesse ponto aí, Bruno, também, será que por exemplo, o Corinthians, se o Corinthians manda o Luan embora, eu acredito que o Corinthians não tenha dinheiro para pagar a rescisão dele. Não, mas aí que tá, mas também vamos ser sinceros, será que o cara precisa desse dinheiro de rescisão? Vai precisar apanhar de novo? Não, com certeza não, né? Se eu fosse o Luan e acontece uma coisa dessa, na hora eu ligo para o diretor do Corinthians e falo, tô fora, não precisa me pagar nada, cara. Tô indo embora, vou jogar Exatamente. Foi isso que aconteceu com o Lucas Lima, da torcida do Palmeiras também? O pessoal abordou ele num lugar lá e ameaçou ele sair? Também teve, né? Pra gente ver, né, como são fatos que é corriqueiro, tá acontecendo sempre. O time tá em uma fase, sempre acontece isso, sempre tem essas situações aí que, cara, até quando, né? E aí, como o Bruno mesmo falou ali, né? Saiu a nota da Gaviões da Fiel lá sobre o caso do Luan, e inclusive inclusive eles tinham imagens e tudo mais registrado, então a Gaviões da Fiel, ela tem que, de alguma maneira, ela precisa responder por isso, né, cara? Não, exatamente. Daí eles falam que vão ajudar e tal, mas, cara, um dos envolvidos foi o cara que estava envolvido lá na morte do torcedor lá fora do país, lá. Na Bolívia. Pois pra gente ver como não tem punição, né? Daí, tanto que parece que quem assume a bronca lá do sinalizador foi um piada menor na época e acabou morrendo, né? E aí agora o cara é envolvido de novo em polêmica. É bem difícil, cara. O que você ia falar, Pita? Lembrar que ano passado a gente ameaçado. Ameaças, né, na internet. Isso aí sempre tem, né? Os caras nas redes sociais, eles devem receber inúmeras ameaças, né, cara? Mas é isso aí, gente. Torcer que algum dia, que seja breve, mas uma mudança, né? Porque senão vai ficar difícil. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Eu vi alguns posts, né, pela internet aí, onde tava o contexto ali, aí muitas pessoas criticando, né, a atitude dos torcedores e tudo mais, e muitos apoiando, falando, não pode cobrar o jogador, mas os caras são da torcida. Daí eu fiquei pensando, eu li aquilo e pensei, peraí, os caras são da torcida, como falando se os caras tivessem esse direito de chegar fora do ambiente de trabalho do cara e criticar o cara, né, pelo comportamento, pela performance, né? Igual, imagine só, se os jogadores também pudessem criticar esses caras dentro do trabalho deles, né? Como é que eles são no trabalho deles? Eles são perfeitos? Como é que é? E a gente tá falando de futebol de alta performance, né? Tem muitas coisas envolvidas ali. Então, independente do cara, se o cara tá de sacanagem ou não, eu acho que o cara, quando entra pro jogo, o cara tem que